Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se hoje na Epístola de Paulo aos Coríntios, a 1 Coríntios capítulo 14. Vou ler a partir do verso 1. Vamos lá? Diz assim: que o amor seja seu maior objetivo. Eu quero repetir isso. Que o amor seja o seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende. E em espírito fala verdades ocultas, mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Glória a Deus. Vamos lá? Quero contextualizar rapidamente, irmãos. Pelo que parece, a igreja de Corinto, ela tinha alguns sérios problemas, não só com aparência, mas também com egoísmo e, além de tudo, tinha falsos mestres ensinando e ali talvez infiltrados numa tentativa desesperada do inferno de parar a obra de Deus que havia começado em Jesus Cristo, o amor supremo. E Paulo ele vem desenvolvendo a carta de Coríntios, falando, e eu quero trazer aqui a memória dos irmãos, algo que eu sempre falo, é bom para nós deixarmos isso fresco, todo o aprendizado, que foi em 1765 que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. Essas cartas de Coríntios, antes era a primeira carta de Coríntios, uma carta, segunda carta de Coríntios. Então ela vem num desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento da redação como se fosse um texto único. O capítulo 12, ele fala dos dons derramados pelo Espírito na igreja, mas no capítulo 13 ele traz ele destaca, a suprema importância do amor. E é impressionante como ele destaca o amor. Eu quero aqui até citar como ele termina o capítulo 13. Ele fala: 3 coisas na verdade permanecerão: a fé, a esperança e o amor. A maior delas é o amor. Isso está em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Mas no versículo 1 ele fala: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, seria como um sino que ressoa. Ele fala: se eu tivesse uma fé que movesse montes, se eu não tiver amor, nada seria. Se eu desse meu dinheiro todos aos pobres, se eu não tivesse amor, nada seria, porque a verdade sem o amor, ela é vaidade. Eu quero repetir isso. A verdade sem amor, ela é vaidade. E eu quero já começar a fazer as aplicações, porque é imprescindível que para a nossa caminhada, e o segredo, meu irmão, que eu creio, minha irmã, de sair do deserto, é justamente amar. Para se amar é necessário ter coragem. Eu quero repetir isso. Para se amar é necessário ter coragem. E o amor, ele vai muito além da ciência. E quando eu falo isso, ele vai muito além de toda a ciência, de toda a tecnologia, de tudo que nós pensamos. Ele começa falando que o amor seja seu maior objetivo. Então, o segredo para se sair do deserto é aprender a amar. Ali em Mateus, se eu não me engano, Mateus capítulo 12, quando chega um mestre da lei. O mestre da lei é aquele que escreve a Bíblia, redige ela. Esse é o ofício dele, o trabalho. Ele escrevia nos pergaminhos para passar, talvez para vender. Eu não sei se era comercializado, nunca estudei sobre, não posso falar com toda certeza. Mas era o trabalho dele, ele ficava redigindo dia após dia toda a palavra de Deus. E ele pergunta a Jesus, num sentido de prova: mestre, qual é o maior mandamento? Ele fala: diga você. E ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus replica: tem muito certo, esse é o maior mandamento. E digo mais, o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. E muitas vezes nós entramos numa confusão muito grande justamente na questão do amar ao próximo como a nós mesmos. Porque Paulo ele traz algumas características do amor que nós não conseguimos ter uma compreensão completa. Bom,
ele fala que o amor seja seu maior objetivo. E esse é o objetivo, irmão, de todo cristão, aprender a amar. Agora, a primeira característica que o Paulo traz no versículo 4 de 1 Coríntios 13, que o amor é paciente. E ele fala, ele continua falando na carta sobre os dons de língua e de profecia. Ele fala, contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. O que é profetizar, irmãos? Profetizar é falar em nome de Deus. Profetizar é falar em nome do amor. E o amor, ele é paciente. O amor, ele é paciente e bondoso. Ele fala, o amor não é ciumento nem presunçoso. Ou seja, ele não se importa consigo mesmo. Eu gosto de João 3,16, porque dá a maior característica do amor. João fala, relatando ali na conversa que Jesus teve a Nicodemo, que o próprio Jesus fala assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira, ele não conseguiu achar uma interjeição, ele fala de tal maneira, ou seja, absurdamente, não tem como se medir o amor de Deus por nós, que deu o seu filho, ou seja, seu único filho, a única coisa realmente que se encontrava no céu e tinha um valor excélsio, que é o que a palavra diz, excélsio, que não pode se medir, era Jesus, que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Então Deus nos amava, Deus nos amou primeiro, como a carta de Romanos fala, e é impressionante porque Paulo vem trazendo esse desejo de nós profetizarmos, de nós falarmos em nome de Deus, porque ali tinha uma igreja egoísta, porque ele fala no versículo 2, pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende, e o Espírito fala verdades ocultas. A igreja de Coríntios, talvez por ter ali presenciado alguns, ou então ter visto nas escrituras, eu não sei qual foi a fonte de informação que chegou para eles, começaram a todos falar em línguas como se fossem espirituais. Para quê? Para que se fossem respeitados, talvez numa tentativa absurda de conseguirem cargos. Egoísmo. Um dia o irmão chegou para mim e falou assim, Alisson, eu não desejo nada, eu não desejo que Deus me dê mais nada do que eu mereço. Ele quis assim dar uma de humilde e eu acabei identificando nele um sentimento muito grande de egoísmo. Ele fala assim, só me dê o que eu preciso para me viver bem, tá bom. Porque em 2 Coríntios capítulo 9, Paulo fala que Deus dá a semente àquele que semeia. E ele fala da necessidade do Deus, do coração generoso. Deus amou o mundo, ele amou mais pessoas. E essa capacidade, ela vem de Deus, justamente de nós, frutificarmos esse amor, para que esse amor seja esbanjador. Por isso a necessidade, uma igreja que queria com toda certeza aparentar algo que não era. Para quê? Para obter respeito. Para se parecer espiritual. Aquele amigo meu falou, ele apareceu na questão, mas a verdade é que o coração dele estava escondido, que ele preocupava só consigo mesmo. E essa é a grande diferença de amar a si mesmo e depois amar os outros. Porque quem ama a si mesmo, ama como Jesus amou. E Jesus amou pessoas. Ele não amou dons, ele usava os dons apenas para abençoar as pessoas. Essa era a grande finalidade. Eu gosto muito porque junto com esse texto, o Senhor trouxe para mim um texto aqui que eu sei que pode soar de maneira um pouco ofensiva, irmão, mas a minha intenção aqui jamais é ofender alguém. Eu não tenho essa intenção. E o Senhor conhece o meu coração. Eu vou ler porque o Senhor mandou. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 1, ele fala: quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão em vez de levá-lo ao povo santo? Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? E uma vez que julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês mesmos essas pequenas causas? Não sabem que julgaremos os anjos? Quer dizer, então, dos desentendimentos corriqueiros dessa... Que dizer, então, dos desentendimentos corriqueiros dessa vida?
Se vocês têm conflitos legais, por que levá-los para fora da igreja, a juízes que não fazem parte dela? Digo isso para envergonhá-los. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões? Em vez disso, um irmão processa outro irmão diante dos descrentes para envergonhar. Esse é Paulo falando nessa mesma carta. Era o mesmo problema, uma igreja egoísta. E o amor, ele não é egoísta. O amor, Paulo continua falando aqui, não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Talvez você me pergunte, irmão Alisson, mas eu tenho um marido, uma esposa que abusa de mim, até fisicamente. Irmãos, olha, cada caso é um caso. O Senhor Jesus, ele tem um propósito específico para cada um de nós. Eu sempre dou falo dessa questão porque sempre chega nos extremos. Nós temos uma mania muito grande de olhar para nós mesmos com egoísmo e levarmos ao extremo. Irmão, minha irmã, se você estiver sendo violentada fisicamente pelo seu marido, afaste-se dele temporariamente e entre em oração. Talvez você tenha uma aliança em desobediência. Olha, eu conheci uma irmã uma vez, ela se casou com um presbítero da igreja. E ela falou para mim, ela se casou em desobediência com o pai não apoiou. E olha que esse presbítero, ele era o braço direito do pai. O resultado era que, no final das contas, que esse homem estava violentando a própria esposa. A gente vê situações assim todos os dias. Onde há violência não tem amor, irmão. Não tem amor, logicamente. Logicamente, cada caso é um caso. É o pai que estupra a filha, espanca ela depois porque ela ficou grávida dele mesmo. É o pai que deixa a esposa com 5 filhos em casa, sai para chapar e para ficar com as novinhas. A gente vê isso todos os dias, injustiças, irmão. Agora, nós devemos avaliar porque Deus permitiu. Você perguntou a Deus quando foi casar se era mesmo? Ou você fez uma oração de forma rápida? Porque muitas vezes nós apresentamos a Deus com os nossos próprios ídolos. Senhor, eu quero aquela pessoa. Em vez de perguntar, Senhor, com quem você gostaria de me ver andar? E esperar com paciência, porque, olha, o amor nunca desiste. Ele nunca perde a fé na pessoa. Olha, eu gosto justamente dos frutos, o fruto do Espírito. Nós falamos dos frutos do Espírito, mas é o fruto do Espírito. O Espírito produz este fruto em Gálatas 5:23. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, é saber quando é a hora de parar, saber quando é a hora de avançar, saber quando é a hora de desistir, saber quando é a hora de ficar calado. Todas essas coisas. Por que Paulo fala para a pessoa desejar profetizar? Porque quem profetiza já está, íntimo de Deus, fala em nome de Deus. Olha, ele fala assim, mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Agora, vamos entender como fortalece numa situação dessa. Como fortalecer? Irmãos, a alegria, Neemias 8, versículo 10, a alegria do Senhor é a minha força. O Senhor não se alegra com divisões, o Senhor não se alegra com injustiças, o Senhor não se alegra com pessoas que são abusadas, o Senhor não se alegra com a violência, mas muitas vezes Ele permite porque nós somos obstinados. Nós queremos uma bênção muito grande, era aquilo que eles queriam a bênção de ser mais bem vistos pela sociedade e se esqueciam de perguntar para Deus se era aquilo mesmo. A oração em línguas é uma arma espiritual, ela serve para falar assim mesmo, deve ser usada mais aqui dentro do quarto, para falar a verdade para vocês, como que o diabo não pode entender, mas Deus, apenas Deus entende o que está na nossa mente quando nós oramos. Então, quando eu quero falar alguma coisa com Deus, que eu tenho certeza que vai ficar em segredo, eu oro em línguas, serve para edificar a mim mesmo, é uma arma poderosa e devemos usar. Agora, devemos pensar em todo o contexto que tem se trazido até aqui, a questão do amor, porque
A alegria do Senhor é a minha força, e a alegria do Senhor é que nós, o quão bom seja que os irmãos vivam em união. Vamos voltar na questão do processo. Lá está falando de processar irmãos. Irmãos, logicamente não está falando de alguma coisa que você tem na justiça trabalhista. Não, você nem sabe se é irmão, você precisa exigir sim o seu direito, mas quando é um irmão, a gente tem que ter um tratamento diferente. Ali, o ferro está afiando o ferro. Ele fala fortalecer, e fortalecer, irmão, é justamente impedir na paciência, na fé e na esperança que o irmão vai abandonar o pecado dele. Porque o que tira a nossa força se não o pecado? Porque quando Deus se afasta de nós, quando ficamos obstinados em pecar, percebemos que a nossa força vai embora. Lucas capítulo 15, o filho pródigo, ele pediu a sua herança e saiu. Só que tudo que está longe do Pai acaba rápido. Tudo que está longe da presença de Deus, tudo que está longe da vinha se dissolve com o tempo. Agora, perto de Deus, nós sempre vamos ter e ter muito mais, sabe? É como se fluísse os rios de água viva, flui força, flui paz, flui tudo. Eu gosto, porque ele continua falando, fortalece, anima e conforta. Agora, que hora que a gente precisa animar uma pessoa, irmão? Quando ela está desanimada, quando ela não está tendo fé. É nesse momento, sabe? É difícil animar uma pessoa, às vezes, que está caída. E, ele fala, conforta os outros. Como que nós trazemos conforto? Às vezes, nem com palavra, irmão. Às vezes, um abraço fala muito mais do que 1000 versículos. Nós não entendemos, sabe, a questão do falar, não entendemos a questão do silêncio. Olha, o que o Senhor fala pelo profeta Isaías, no capítulo 41, no versículo 10. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. É entender as estações que o irmão está passando, é entender, sabe? E não partir para o conflito. Muitas vezes nós, por causa da dor que o irmão causou em nós, esquecemos de operar o perdão, esquecemos de parar para deixar os sentimentos esfriarem, e aí queremos profetizar em línguas, né? Falando na nossa própria língua. É assim que eu sou, é assim que é. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. E a intenção do Senhor é sempre olhar para dois. O quão bom e suave é que os irmãos andem em união. E é impressionante isso. Por quê? Porque até nós atingirmos o ápice do amor, quando Jesus parou de sentir dor, irmão, depois que o pecado passou por tudo nele, ele parou de ser angustiado. Foi justamente depois que ele teve o corpo ressurreto, ou seja, que ele entregou, que ele carregou a sua cruz, o supremo dom, o supremo amor. E ele fala, a bênção, em Provérbios capítulo 10, 22, que a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Algumas versões falam, não acrescenta. Isso não quer dizer que ela não traz dor. Ela vai trazer alguma dor, vai trazer alguma divisão em algum momento, mas ela não inclui mais daquilo que nós precisamos ter. E ela traz uma riqueza de vida para nós. Precisamos compreender as palavras do Senhor, porque tem muita bênção disfarçada do Senhor que não é do Senhor. Então, o segredo, irmãos, está na oração. Na oração daquilo tudo que se deve fazer. Sabe, o fruto do Espírito, irmãos, olha o que o Espírito frutifica em nós. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E como que nós conseguimos todas essas coisas? Orando. Romanos 5, versículo 5. E o Deus nos encheu de todo amor por meio do seu Espírito. E o Espírito, ele frutifica isso. É como se fosse um fruto só que tivesse os seus gomos. A paciência fala de longo ânimo, de firmeza. Agora o meu marido briga comigo, eu quero terminar. Voltando ao assunto. Não estou dizendo que você deve ficar perto dele na hora que ele está agressivo, não. Se afasta quando o tempo for necessário. A mesma palavra fala que há tempo de abraçar e deixar de abraçar. Para tudo uma palavra tem uma saída, irmão. Mas o segredo da vitória é amar. E para se amar é necessário ter coragem. Eu sei que às vezes a gente fala de um amor e entende ele de uma forma diferente.
O amor, meu irmão, que preocupa só consigo mesmo é um amor narcisista. É um amor egoísta. E está aqui justamente diferenciando isso hoje. Quero ler com vocês e terminar com Colossenses capítulo 3. Depois que Paulo fala no versículo 11 que Jesus Cristo é tudo em todos, ele fala: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Deus governe o seu coração, pois como membros do corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. É impressionante essa declaração de Paulo, porque os pensamentos de Deus para nós são de paz, irmãos. E todo pensamento que está sobre uma pessoa que não é de paz, ele se torna um pensamento ríspido, áspero. Irmão, como que eu sei que um pensamento é de Deus? Ele traz paz. Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que tenho, pensamentos de paz. Seja a paz de Deus que governe a tua alma. Agora, normalmente uma pessoa que trai, ela tem pensamento de traição com o outro. Uma pessoa que não confia, ela tem pensamentos de desconfiança com outra pessoa. Uma pessoa que tem medo, não foi aperfeiçoada no amor perfeito, ela tem pensamentos de medo com outra pessoa. E como que eu faço? Oração. Oração. O Espírito de Deus, irmão. O irmão Alisson não tem a cura para ninguém. Sabe, ninguém pode trazer a salvação senão o nome de Jesus. E essa é a essência do amor perfeito. Quero terminar falando com vocês. Em 1 João capítulo 4, versículo 18. Enquanto o amor perfeito vier, ele lança fora todo medo. Quando o perfeito vier, vai lançar fora tudo que é imperfeito. Sei que demorei um pouquinho, mas esse é o segredo. O amor é o caminho. Fiquem os irmãos com essa breve meditação. A paz do Mestre. Tchau, tchau.